Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, sempre levando até você um tema fundamental para a sua saúde e de sua família. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios a doutora Marcela Nardi, nutricionista. Boa noite, Marcela, mais uma vez no Conecte Saúde, obrigado pela sua presença. Agradeço o convite e boa noite a todos. Nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante para você, principalmente que tem criança em casa, né? Nós vamos falar sobre obesidade infantil. Nós voltamos em poucos minutos com a doutora Marcela Nardi, nutricionista. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado, mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Eu sou Amanda, estudante. José Carlos, engenheiro. Eu sou Lúcia, secretária. Diego, estudante. Luiz, funcionário público. Tereza, psicóloga. Laura, universitária. Paulo, bancário. Somos mesários voluntários. Você também pode construir a história do país. Seja mesário voluntário. Cadastre-se no cartório eleitoral, pelo Disque Eleitor ou no site. Mesário, mais um grande brasileiro nas eleições. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. Os carros serão todos elétricos, sem barulho, sem poluição. Um voo Porto Alegre-Manaus vai durar aproximadamente 3 horas e custará 20% do que custa hoje. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. As roupas não sujarão mais. Cachorros não terão mais pulgas. Pena de copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, eu quero me exercitar, quero ter saúde, eu quero chegar bem lá. Retornamos com o Conecte Saúde, em nosso segundo bloco, falando com a doutora Marcela Nardi, nutricionista. O tema de hoje, obesidade infantil. Primeiro detalhe, né? Quais são aqueles fatores que geralmente favorecem, né, o aparecimento da obesidade infantil? São vários, né? Mas assim, a princípio, o cuidado já começa desde a gestação. Então, a mãe ela tem que tomar muito cuidado com o seu peso, né? Evitar entrar na gestação já acima do peso e principalmente durante a gravidez evitar o excesso do peso, né? Porque o excesso de peso durante a gestação, assim como a elevação da pressão, né? Se porventura essa alimentação estiver muito errada, pode vir o diabetes gestacional, certo? Esses são os fatores lá no início, né? E lógico, a alimentação errada durante a vida da criança. Quer dizer que é fundamental a gestante, a mamãe, cuidar muito bem da sua alimentação durante a gestação. Isso vai ocasionar com certeza algum problema para a criança também. Sim, sim, com certeza. A mãe, quando ela pensa em engravidar, o ideal é que ela já procure o profissional para ver como ela está em relação ao peso, né? Em relação também às vitaminas e os minerais que ela está ingerindo, em relação à quantidade calórica,
né? Ela deve saber a questão de porções, de quantidades, isso é muito importante, porque normalmente acha-se que por estar na fase de gestação pode comer mais. Lógico, né? Se todos está... os desejos satisfeitos. Justamente, né? Mas tem que tomar cuidado muito com essa qualidade da alimentação, porque isso feito de forma errada pode ocasionar uma obesidade no futuro. Não significa que a criança vá ser obesa, mas isso pode vir no futuro. Ok, já temos aqui a primeira pergunta da Silvia. Ela pergunta assim: doutora Marcela, como saber se uma criança está obesa? Silvia. Muito bem. Para a gente poder fazer a avaliação nessa criança, são 3 parâmetros que nós temos que avaliar, tá? A altura com relação à idade, o peso com relação à altura e o peso com relação à idade. Para isso existem tabelas, né? Então nós profissionais da área avaliamos estes 3 parâmetros para poder chegar a uma conclusão. Certo? Então não é só o peso, envolve tanto a altura quanto a idade da criança. Seria uma proporção, né? Uma tabela que tem essas proporções. Sim. Aí nós temos gráficos nos quais a gente olha e vê direitinho se está estado eutrófico, que é o estado de normalidade, abaixo ou acima do peso. Ok. Estamos convidando você que está nos assistindo, Conecte Saúde, sempre ao vivo, às quintas-feiras, após o Jornal da TV, para fazer a sua pergunta. Ligue 3551-7458 ou, se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Com relação à obesidade infantil, nosso tema dessa noite, existe realmente a preocupação dos pais no sentido de levar até uma profissional, por exemplo, você na sua clínica, ou ainda existe um certo tabu, uma certa resistência a levar as crianças obesas ao consultório? Eu tenho 6 anos de atuação, tá? E eu falo com muita alegria, vamos dizer assim, que nestes últimos anos a preocupação tem sido bem maior. Inclusive, os pediatras estão mandando as crianças que estão acima do peso ou até mesmo com exames clínicos alterados, eles estão mandando para o profissional da área de nutrição. Esse trabalho em conjunto, ele é muito importante, tá? E assim, os pais, eles se preocupam sim. Por exemplo, quando a criança, o pediatra diz que ela está acima do peso e está com algum exame alterado. Aí vai até o nosso consultório, a gente passa, conversa, passa as orientações, passa um cardápio ideal e tudo. Só que tem um grande detalhe, em casa... Existe uma sabotagem. É muito complicado. Por quê? Se a criança deve ou não deve ter aquele alimento, por exemplo, a criança está com colesterol alterado. Perfeito. Então deve evitar embutidos, como a salsicha, o salame, mortadela, etc. Se os pais têm o hábito de ter esse tipo de alimento em casa, é melhor que se evite. Né? Então, tem essa briga e essa discussão. Ah, mas tinha mortadela lá e ele pegou, ou ela pegou. Né? Mas tem que tomar cuidado, poxa, pra que ter? Se não é um alimento saudável. Quer dizer que deve existir toda uma participação familiar nesse reequilíbrio alimentar. Com certeza. Isso assim, a criança, quando ela começa depois, porque até os 6 meses, o ideal é o aleitamento materno. Né? Inclusive, a intervenção com leite de vaca antes do período correto e de forma incorreta também pode ser um fator da obesidade infantil. Tá? Bom, quando a criança ela inicia com essa alimentação com alimentos sólidos, né, os pais também devem consumir aquilo que é saudável, não só a criança. Então elas têm que ter o exemplo dentro de casa. Isso é muito importante. Um caso interessante, inclusive, que a gente conhece, pessoa amiga, que a mãe está amamentando a criança com 2 anos e meio. Né? Isso pode gerar algum problema de obesidade ou o contrário? Por exemplo, um emagrecimento ou uma precariedade na qualidade de alimentação? Porque a criança que mama numa idade dessa deve ter algum comprometimento ou não? Pode sim. Porque tem que tomar cuidado para a criança não querer
trocar os alimentos sólidos que tem que estar presente Pelo na leite da alimentação pelo leite da mãe. Ok. Outro ponto muito importante é o seguinte: até os 6 meses de idade, o aleitamento materno ele deve ser exclusivo, certo? 6 meses. 6 meses. Okay. A partir dos 6 meses, entra-se com a complementação, tá? Que é a alimentação, tá? Pode continuar amamentando, pode, mas esse leite ele não é suficiente para o que a criança precisa. Tá? O suficiente até os 6 meses. Então pode continuar, mas tem que estar com um leite, que pode ser ou de vaca ou de soja, mas só o aleitamento, o leite materno após os 6 meses, ele não é suficiente para as necessidades de uma criança a partir dos 6 meses. Ok. Nós temos aqui mais uma pergunta, doutora Marcela. Marcos, ele treina jiu-jitsu, não é exatamente dentro do tema, mas dentro da parte da nutrição. Treina jiu-jitsu, os treinos mudaram para o período noturno após as 22 horas, 2 vezes por semana. Qual a dieta ideal para esse período da noite após o treino? Quer dizer, ele faz esse treinamento, deve gastar muita energia, deve chegar meia-noite em casa. O que ele pode comer? Bom, independente... O Marcos, isso. Marcos, independente da idade, antes da atividade física, nós precisamos ter energia, né? Essa energia, os alimentos que nos dão esse tipo de fonte energética são os carboidratos, né? Perfeito. Eu costumo conversar com os meus pacientes que são os branquinhos e amarelinhos, okay, né? Então os pães, bolos, bolachas, enfim. E esse grupo, os mais saudáveis que nós temos são os integrais. Por quê? Por conter mais fibra. Então assim, só que também esta refeição ela não pode ser muito pesada, né? Porque senão na hora da atividade física ele pode ter algum desconforto. Eu sugiro que você faça um lanche natural. Então, por exemplo, você pode utilizar o pão integral, certo? Pode colocar uma proteína magra, que pode vir através de um queijo branco, né? Ou de um presunto magro, ou de um peito de peru e uma salada. Então, uma cenoura ralada, uma alface ou um tomate, porque aí também a gente vai estar acrescentando as vitaminas e os minerais. Eu imagino que nessa hora do dia, após uma atividade física, alimentar exageradamente vai causar um problema. Sim, isso eu disse antes. Antes, tá? O lanche preparar antes, com justamente. Os carboidratos. Após a atividade, eu sugiro que ele faça a ingestão de uma proteína. Okay. Tá? Então, por exemplo, ele pode tomar um iogurte ou um leite e acrescentar um cereal. Uma linhaça ou uma granola, que também é muito nutritivo e vai repor um pouco dessa energia que ele gastou. Ok, nós temos aqui uma pergunta da Abigail sobre alimentação ideal para enxaqueca. Um minutinho só, viu, Abigail? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a obesidade infantil. Nós falávamos sobre a necessidade de cuidar da dieta da casa, através dos exemplos dos pais, né? E quando o problema é a escola? Porque a criança sai de casa e de repente vai para a escola e existe uma possibilidade dela ter um outro tipo de alimentação, né? Como fazer? Pois de uns anos para cá, nas escolas tem tido algumas leis e tal que vêm proibindo hambúrgueres ou frituras, né? Até mesmo os refrigerantes. Mas eu peço aos pais que tenham muita atenção com a alimentação dos seus filhos nas escolas. Por quê? Ainda existem escolas que permitem a venda desse tipo de alimento, que não é interessante. Então cobrem da direção ou do dono da escola, quem for o responsável, para que essa alimentação seja mais saudável. Porque é aquilo que eu disse, a partir do momento que a criança tem um contato, e por exemplo, na escola ela vai pelo menos 5 dias da semana. Então se nestes 5 dias ela tiver o contato direto com alimentos que não são saudáveis, é perigoso. Ela vai procurar, né? Então pontos muito importantes. Antes de ir para a escola, também deixar esta criança bem alimentada. E, se possível, estar mandando para a criança um lanche de forma saudável.
E por que não, uma vez na semana, ela comer o cachorro-quente da escola? Sair da linha ou uma vezinha. Uma coxinha. Okay, perfeito. Mas isso tudo é com moderação. Então, uma vez na semana não tem problema, desde que ela não apresente nenhum problema relacionado à saúde. Okay. Né? Se ela tiver hipertensão, aumento de triglicérides ou colesterol, realmente não pode, se for diabético. Mas se ainda não apresentar nenhum problema, não tem problema. Aí pode estar fazendo a ingestão uma vez por semana. Ok, nós já temos aqui 3 perguntas, né? Uma da Abigail, que nós já falamos. A Marta, uma dieta ovo-lacto-vegetariana, é isso? Isso. É uma dieta ideal? Tá, daqui a pouquinho nós vamos responder. E temos também a do Paulo Ricardo, que coloca o seguinte: tenho 3 filhas, eu e minha esposa somos magros, minhas 2 primeiras filhas também, e a caçula é obesa. Então ele quer saber se isso é genético ou se pode haver algum problema de saúde. Paulo Ricardo, Abigail e Marta. Nós vamos responder as suas perguntas logo após um pequeno. Voltamos em 1 minuto. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Todos juntos no combate à dengue. Você e a água não podem ficar parados. A dengue mata. Faça a sua parte. Não deixe água acumulada em pratos e vasos. Guarde os pneus em locais cobertos sem resíduos de água. Mantenha as caixas d'água, poços, latões e filtros bem fechados. Esvazie garrafas e coloque-as de cabeça para baixo. Lembre-se, qualquer recipiente ou local que acumule água pode ser criadouro do mosquito transmissor. Vamos acabar com a dengue. O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta, ganha o dia. Neste caso, 4 anos. Jovens guerreiros, acordem. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Esse prazo de 9 de maio também é válido para quem mudou de endereço, precisa atualizar seu cadastro ou regularizar sua situação. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Brasileiro que vota não foge à luta. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Voltamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde desta noite, falando com a doutora Marcela Nardi, nutricionista, com o tema obesidade infantil. Faça a sua pergunta, ainda nós temos alguns minutos do Conecte Saúde de hoje, 3551-7458, ou se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Doutora Marcela, temos aqui a pergunta da Marta. Uma dieta ovo-lacto-vegetariana é uma dieta ideal? Vamos falar no caso das crianças, né? Que é a proposta nossa de hoje. Sim, no caso das crianças, Marta, não é pelo fato de que esse tipo de dieta é muito pobre em proteína, tá? Então, a criança, ela necessita da proteína para o seu crescimento. Então, não é ideal para a criança. Ok. Pergunta da Abigail, da Rodona Delfina. Alimentação ideal para dor de cabeça, para enxaqueca. Abigail, vamos lá.
Primeira coisa, para evitar a enxaqueca, tem vários tipos de situações. Por quê? A enxaqueca ela não é só devido à alimentação. Mas, para a gente melhorar os sintomas, o que a gente pode fazer? Hidratar bastante, tá? Então, a ingestão de água ela é muito importante, tá bom? Normalmente, bebidas alcoólicas também podem levar a ter estes sintomas, certo? Da enxaqueca. E, na maioria das vezes, a gente tem que fazer o teste com os alimentos, tá? Por exemplo, eu já tive uma paciente que sofria enxaqueca por causa do café. Já tive outras pacientes com relação, principalmente à bebida alcoólica, que a cervejinha não causava nenhum sintoma, mas era tomar uma bebida, um destilado justamente, que tinha algum sintoma, tá? Então tem que ficar bem atenta e sempre procurar ter alimentação muito saudável, evitar excessos de gordura, tá? E enriquecer essa alimentação com bastante fibras e minerais, acrescentando vegetais e frutas diariamente. Ok. Nós temos aqui a pergunta então do Paulo Ricardo. Ele diz que a família toda magra, né? Não é obesa, somente há uma das 3 filhas que tem problema de obesidade. Pergunta se pode ser algum problema de saúde, tá, da sua filha. Paulo? Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, então vamos lá. Com relação à obesidade, ela pode ser genética, não só de pai para filho, mas pode vir também dos avós, dos tios. Tá? Então procure saber aí se é o caso da sua família. E pode ser que seja algum problema de saúde, sim. Tá? Por exemplo, nós temos uma doença que é uma disfunção na tireoide, tá? Então, que chama-se hipotireoidismo. Então, isto também pode ocasionar a obesidade. Por quê? Porque o nosso organismo ele funciona mais lentamente, o nosso metabolismo, tá? Então, o que eu sugiro para você é que procure um clínico, pediatra, certo? E que ele tome as decisões e veja quais os exames pedir, tudo para ele saber o que está acontecendo e vocês também. Agora, um outro ponto muito importante é o seguinte: a magreza ela não é sinal de saúde. Eu já tive casos, tá bom? Um caso de uma criança abaixo do peso com o triglicérides muito alterado. Triglicérides não quer dizer que a pessoa esteja acima do peso. Sim, pode acontecer. Triglicérides ou colesterol, até mesmo o diabetes, né? O diabetes ele pode levar ao ganho de peso ou à perda de peso. Então, o que é ideal é estar sempre levando os filhos ao clínico, ao pediatra e estar fazendo os exames de rotina, tá? Isso é o mais importante. Por quê? Para evitar e se tiver algum tipo de doença que seja descoberto a tempo. A tempo do quê? Da gente poder intervir. O médico com a sua parte e se for um caso de alimentação, nós profissionais da área também intervimos. Então é muito importante sempre estar levando os filhos ao pediatra, não só esperar a criança ter algum tipo de doença, tá? Não só esperar ela ficar doente, mas sempre levar para fazer o acompanhamento. Muito bem, nós temos aqui mais uma pergunta interessante da Ângela. Ela diz o seguinte: a minha filha era obesa quando criança. No momento do crescimento, ela até coloca assim, estirão. No momento do crescimento, ela emagreceu e hoje, com 22 anos, é uma pessoa bonita. Ela coloca dessa forma. Ela corre riscos, mais ou menos isso que ela coloca aqui. Tem a possibilidade de voltar a engordar futuramente? Quer dizer, vamos entender o que a Ângela está colocando então, né, Ângela? Quer dizer que a filha era gordinha, né, obesa, emagreceu naquela fase que dá aquele crescimento. E hoje ela não é obesa. Isso mostra o fato dela ter sido gordinha quando era criança, uma tendência genética ou não? Não necessariamente. Sim, pode mostrar sim, mas o principal é ela evitar o sedentarismo, tá? Que também é um fator da obesidade, tanto infantil quanto adulta, tá? Evitar o sedentarismo e também ter alimentação adequada. Qualquer pessoa pode ficar acima do peso, tá? Desobedecendo uma dessas duas regras.
Quer dizer, controlar, vamos ter sempre um equilíbrio. Tem que ter sempre o equilíbrio, sempre o controle. Se a criança foi magra ou se foi gordinha, com sobrepeso, com obesidade, independente, tá? Qualquer pessoa na fase adulta ou até mesmo quando chega acima dos 60 anos, a pessoa idosa, se não se cuidar, também pode. Porque com o passar dos anos, o nosso metabolismo ele vai ficando mais lento, né? Que é o funcionamento do nosso corpo. Então é mais um motivo para a gente tomar cuidado, porque a fase do estirão, como ela quis dizer aí, é uma fase que o nosso corpo ele demanda muita energia, porque está trabalhando muito, né? Ele está numa fase de crescimento e trabalha muito, está em alta atividade, né? Conforme os anos vai passando, esta atividade vai sendo mais lenta. Então, qualquer pessoa tem que tomar cuidado. Outra coisa, na nossa profissão, na odontologia, na minha profissão, o maior receio talvez do paciente seja anestesia, o receio de sentir dor. Qual é o maior receio de quem procura nutricionista? Atualmente é a questão da estética, tá? Mas hoje em dia a saúde já está chegando junto com a estética. Vamos dizer, hoje em dia, 70%, não, menos, vamos por 60% e 40%. Quando eu iniciei há 6 anos atrás, era 70 e 30, agora já estamos em 60 e 40. E eu espero que isso seja o inverso daqui a uns dias, tá? O pessoal está preocupando muito com a saúde. E existe algum medo, por exemplo, de quem procura um nutricionista, de não conseguir acompanhar? Qual que seria a maior preocupação de quem procura um nutricionista para um tratamento? Sim, existe o medo porque a maioria das pessoas fica com o pode e o não pode. Né? Então, mas se eu saio com o meu marido todo final de semana, eu não vou poder sair mais? Como é que eu vou fazer? Né? Então, a dica é a seguinte, pra você, porque assim, pode e não pode é quando você tem um problema de saúde. Perfeito. Certo? Então, você ficou diabético, tá? Uma das causas do diabetes é o ganho de peso, é a obesidade. Aí você não pode isso tem uma lista, correto? Agora, a dica então é a seguinte, para você evitar o pode e o não pode, tem que ter o equilíbrio, porque enquanto você não tem nenhum tipo de doença, pode procurar o nutricionista, que ele tem como muito bem deixar você comer ou um docinho ou uma pizza, sempre com moderação. Tudo tá? Depende da quantidade, do equilíbrio. Nutrição é sinônimo de equilíbrio. Nós temos aqui algumas perguntas chegando, mas eu gostaria de não deixar passar, nós temos poucos minutos, sobre atividade física. Como incentivar essas crianças que hoje estão cada vez mais de frente ao game, ao Wii, à televisão, ao computador, a fazer uma atividade física, que com certeza deve ser uma preocupação também da sua área, né? Sim, e é um fator indispensável para prevenção, tá? E para diminuir esses índices de obesidade é atividade física. Vou contar da minha experiência profissional, porque assim, o que eu vejo muito no meu consultório? A criança chega e eu falo, alimentação, fez atividade física? Não, meu pai não pôde me levar porque teve que trabalhar, a minha mãe não pôde porque estava com não sei o que e tudo. Então, eu acho que os pais, eles também têm que dar esse estímulo para a criança, né? Não pode levar, não pode isso, não pode aquilo, ou depois ele quer passar na casa do amigo e vai comer isso e vai aquilo, mas a atividade física, ela é indispensável, tá? Tem que ter sim, se possível diariamente, mas sempre sobre a orientação médica. Tá, realmente a parte física, a atividade física, nós temos crianças em casa, nós temos uma dificuldade. As bicicletas ficam lá paradas, né? Nós temos possibilidade de fazer outras atividades, natação e várias atividades. Mas hoje a gente percebe uma dificuldade grande. Né? Uma outra dica que eu dou também é estipular horários. Tá? Então assim, a criança normalmente ela tem, com a nutricionista, ela vai ter a hora de se alimentar, tá? Perfeito. Então, hora de alimentar, hora de estudar,
hora de praticar uma atividade física, né? Porque isso aí depois, com certeza, é um hábito, vira um hábito. Até mesmo os adultos, tá? Quando vão e eu falo, ó, vamos fazer uma atividade, por que a atividade física? Porque aumenta o nosso gasto energético, né? Então as pessoas, elas começam a fazer e começam a dar prazer, porque a atividade física, ela demanda também o prazer, certo? Então, tem que começar para poder adquirir o hábito. E também, eu acho que assim como a alimentação, os pais precisam dar o exemplo também na atividade física. Com certeza. Que acaba precisam sim. Sendo muito difícil. Isso é muito importante. Doutora Marcela, eu gostaria de pedir, como sempre, aquela dica, não é? Já deu várias dicas no programa de hoje, mas utilizando a sua câmera, fique à vontade, passe uma dica para o nosso telespectador, principalmente relacionado ao tema de hoje, obesidade infantil. Fique à vontade. Então, para aquelas mães que pensam em engravidar, vamos tentar ter o peso adequado antes e durante. Com o nascimento do bebê, vamos tentar manter este aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tá? Quando o bebê começar com a alimentação sólida, sempre incentivar o consumo de vegetais, o consumo de frutas. Ah, mas ele não gosta, ah, mas não está aceitando, ah, mas não quer, não. Insista, tá? Ele está aprendendo, tá? Porque a alimentação, os hábitos, eles iniciam lá na infância. Então, se a criança tiver um hábito alimentar adequado desde o início, provavelmente ele vai crescer com essa alimentação muito mais saudável. E não esquecer do exemplo dentro de casa. Não adianta querer forçar uma criança se você, pai ou mãe, não o faz, tá? E também estimular a atividade física, que é muito importante. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Foi muito elucidativo, tenho certeza que todos aqueles que assistiram se engrandeceram, né? Assim como a mim. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você que está nos assistindo, Conecte Saúde, falamos com a doutora Marcela Nardi, nutricionista, sobre obesidade infantil. Você pode assistir a reprise deste programa aos sábados às 15h30 ou às terças-feiras a partir das 18 horas. Mas na quinta-feira é o momento que você pode fazer a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Até lá!